Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Está entrando no ar, na Varanda com o Vila, aprendendo com quem já fez. Na apresentação, Francisco Vila. Olá, amigos da Rádio Agro Hoje. Sejam bem-vindos a mais uma conversa na varanda que cada sábado às 8 horas da manhã debate assuntos dos principais elos da cadeia produtiva dos alimentos. E quem perdeu a sessão pode acessar a gravação na plataforma do YouTube da Rádio Agro Hoje. E como vocês devem lembrar, o nosso lema é aprender com quem já fez. Para isso, convidamos sempre personalidades com experiências relevantes e que estão dispostas a compartilhar suas visões com os nossos ouvintes. E dentro desta lógica, hoje temos o privilégio de falar com Antonieta Guazelli, que fala de nós de Minas Gerais, onde se produz leite, café e uma coisa que a gente normalmente toma à noite, mas não podemos falar aqui em público, porque nós estamos no início do dia. Então, a Antonieta, ela é produtora rural em Minas Gerais, com uma trajetória profissional dupla, porque ela é formada em TI, imaginem só, com pós-graduação na Getúlio Vargas e trabalhou durante 20 anos no mercado financeiro, aplicando sua vocação para projetos de tecnologia de informação. E nessa atividade, inclusive, ela trabalhou para um banco no México. Porém, com o falecimento do pai, ela assumiu a fazenda que produzia leite, café e grãos. Com a disciplina de uma profissional com ampla experiência em gestão de processos, ela aumentou, agora vem, ao longo de 20 anos, a produção de leite de 2.000 litros por dia para 40.000 litros por dia. Imaginem só, e tudo isso com 3.000 animais de elite. Este volume de produção faz com que ela hoje, a Fazenda Palmita, ocupa hoje um lugar de destaque no ranking dos 100 maiores produtores de leite do Brasil, exatamente na 14ª posição. E além do leite, naturalmente, a fazenda produz 6.000 sacos de café e 40.000 sacos de soja por ano. E como toda esta ocupação não bastasse, a Antonieta ainda faz parte do grupo Núcleo Feminino Agronegócio, onde durante um ano era presidente e fez um trabalho extraordinário. E neste grupo de produtoras diferenciadas, ela troca ideias sobre a gestão, sobre assuntos técnicos, sobre financiamento, sobre o mercado. Então, é isto que é o pequeno currículo da nossa grande convidada hoje. E aí, eu, além de dizer mais uma vez, seja bem-vindo, Antonieta, eu queria já começar com uma primeira pergunta. Você pode achar provocação, mas não é. Quando você se inscreveu no curso da TI, o que os seus pais, seu irmão e seus amigos comentaram? Tudo bem? Olá. O que você lembra, naquela altura, eram só 20%, hoje, só 20% dos técnicos da TI são mulheres. E como é que será que isso foi há 30 anos atrás? Não, obrigada pelo convite. Fico muito honrada de participar de mais um episódio desse seu programa tão interessante, tão importante. E o que nos faz aprender são histórias mesmo, histórias reais de vida. Então, é como se fosse um treinamento ouvir esses seus programas, essas conversas na varanda. Agradeço bastante suas palavras, muito obrigada.
E realmente, se nós imaginarmos hoje, em TI, as mulheres são 20%, na época, quando eu decidi estudar tecnologia da informação, deveria ser em torno de 2% ou até 1%, né? Provavelmente. Eu fui muito privilegiada na minha família, porque apesar de eu ser a única filha, eu tenho 4 irmãos, né? Eu sou a única mulher, e vindo de uma família extremamente tradicional, então a minha mãe era totalmente dedicada a cuidar da casa e dos filhos. Ela não teve a oportunidade de fazer uma faculdade por questões que era a regra, né? Mulher poderia cursar no máximo o magistério, foi o que ela fez. Mas quando ela casou, ela parou de dar aula e ficou totalmente dedicada à família. Desde sempre, meu pai sempre falava para mim: você será uma pessoa independente, você não vai depender de ninguém. Isso foi realmente uma coisa muito forte. Eu acho que isso somou-se à minha personalidade, que realmente eu tenho essa questão da independência, uma coisa natural e muito importante para mim. E ele me deu a liberdade de escolher qualquer curso, em qualquer lugar. Você pode estudar o que você quiser, em qualquer lugar você pode estudar. Só é importante você fazer essa escolha, porque eu quero que meus filhos sejam felizes, tenham a profissão que eles quiserem. Então, pai moderno, então. Essa foi a premissa, né? A estratégia. E aí é muito difícil, com 18 anos, você decidir qual a carreira seguir, né? Com 18 anos, a gente não sabe nada de nada. Mas, enfim, na época, eu morava aqui em Poços de Caldas, onde eu estou hoje, eu resido aqui, eu nasci, me cresci aqui, morei 38 anos em São Paulo e voltei. Na época tinha uma amiga que a irmã dela trabalhava em TI no Banco Itaú. E aquilo eu fiquei muito maravilhada com aquela profissão, extremamente novo, não haviam muitos cursos na época, e aí eu decidi que eu ia fazer TI. Essa questão de exatas é uma coisa que eu tenho facilidade, né? Uma área para mim fácil. Então, decidi fazer TI e fui para São Paulo, e me inscrevi, teve o vestibular, entrei, enfim. Mas o comentário geral de amigos e família durante o meu curso é que aquilo era um curso de louco, que só louco fazia aquele curso. Por isso. Realmente era muito específico, extremamente técnico, né? Hoje a gente trabalha com linguagens de alto nível, mas naquela época não, eram linguagens de máquina mesmo, então bastante técnico mesmo, bastante ciência. E que era curso de louco, etc., mas enfim, tomei essa decisão e fui em frente. No meio do curso, meu pai ainda falou para mim, olha, não tem problema nenhum, se você escolheu um curso e você não está gostando, você muda. Isso daí é normal, pode mudar a qualquer hora. Eu até pensei em ir para engenharia, que era uma coisa que me atraía bastante, engenharia civil, mas falei, não, eu estou gostando e vamos seguir. E assim foi. Quando eu comecei a estagiar, não havia na gestão nenhum gerente, nenhum diretor mulher. Na minha área, tinha eu e mais uma mulher. Você fez estágio num banco? No Unibanco. Eu entrei como estagiária no Unibanco. Mas o mundo masculino, para mim, lidar com os homens é muito simples, porque eu fui criada com 4 homens. 4 irmãos homens, e a proximidade de idade é muito grande, né? A gente tem pouquíssima diferença de idade, então eu cresci com eles, a gente brincava junto, uma relação muito próxima. Então, para mim, é até mais fácil eu lidar com homens do que com mulheres. Eu tenho mais facilidade, porque essa foi a minha criação. E aí, quando eu entrei também... No banco também, todos os seus colegas nesta área também eram homens, né? Sim, e aí já tem uma segunda pergunta aqui, que é a seguinte: depois você fez uma pós-graduação na Getúlio Vargas. Isso você fez porque você estava interessado ou que estava chique para fazer? Não, eu fiz meio por preocupação e muita atenção, porque justamente eu assumi a fazenda em 2002 e não conhecia nada de agronomia, de agronegócio, de nada, né? E aí, em 2004, eu fui fazer essa pós-graduação na GV para eu ter uma noção
do que era o setor do agronegócio. Você já estava quase com um pé na fazenda. Sim, já estava. Então. E aí eu descobri esse curso e fui fazer para aprender um pouco, né? Foi uma necessidade. Sim. Agora, naturalmente, você sabe fazer cálculo, você entende muito de processos, através da TI é só processos. Depois você fez a GV e depois você foi para a fazenda, mas agora explica como você em 20 anos pode aumentar 2 mil litros para 40 mil litros, isto não é uma coisa que qualquer um, nem 2 homens juntos conseguem fazer. Qual foi o segredo que você fez para conseguir isso? São vários fatores. Com um item só a gente não consegue, né? Eu acho que o fator número 1 chama-se pessoas. Então, eu levei 2 pessoas que estão comigo até hoje, completando 20 anos de trabalho. Uma pessoa é um veterinário super experiente, a outra pessoa é a gerente geral da fazenda, que ela entrou como nossa secretária e ela hoje é a gerente geral e cuida de tudo. Não conhecia o agro, no caso dela, nós praticamente aprendemos juntas. Então, eu acho que o fator número 1, ter as pessoas do seu lado e principalmente pessoas comprometidas, dedicadas. Eles cuidam da fazenda como se fosse deles. Então, é uma dedicação total. Acho que esse é o fator número 1. Não tem jeito, a gente não consegue, pode implantar as melhores tecnologias. Se você não tiver as pessoas, você não consegue os resultados, né? Eu acho que isso é algo bem nítido para todos nós. Andresa, nós temos que fazer um pequeno intervalo, só que antes disso eu queria perguntar, quando você foi criado junto com seus 4 irmãos, depois você tem que explicar porque não foram os 4 irmãos que foram para a fazenda, mas é outro assunto. Mas isso estava na fazenda ou vocês viviam na cidade? Na cidade, nós sempre moramos em Poços de Caldas. Mas então você não cresceu junto com vacas e com outras coisas, não? Não, a fazenda era um local de lazer, de finais de semana, feriados, férias. Então, eu convivi com fazenda desde sempre como turista, eu falo. Eu estava na fazenda como turista. Isso sempre, eu cresci tendo esse acesso, esse lazer maravilhoso, a convivência aí, não só com os meus irmãos, mas com os primos. Então, nas férias eram mais ou menos umas 10 crianças ficando na fazenda. Então, é algo muito próximo. E a Fazenda Palmito, em especial, era a fazenda onde nós tínhamos esses momentos. Mas aí podia-se dizer, depois você explica lá, porque você e não os irmãos, depois do intervalo, mas é o seguinte, você gostou, sim, da fazenda como turista, como qualquer pessoa, mas você não teve paixão nem para a agricultura, nem para a pecuária. Você gostou. Hã? Exato. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós voltamos com a questão que uma senhora com 4 irmãos está fazendo na fazenda quando o pai se foi embora, tá bom? Ok. O programa Na Varanda com o Vila volta já. De olho no material escolar, ampliando o conhecimento de crianças e jovens sobre o agro brasileiro, atualizando o material escolar com base em conteúdo científico equilibrado, gerando perspectivas positivas aos estudantes. De olho no material escolar, ampliando horizontes sobre as possibilidades que o agro oferece. Venha participar do movimento que está promovendo a atualização do material escolar. Saiba mais em deolhonomaterialescolar.com.br. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais.
Programa Na Varanda com o Vila. Aprendendo com quem já fez. Voltando à nossa conversa na varanda, hoje nós temos o privilégio de falar com Antonietta Guazelli, que é uma figura com tantas coisas que vocês têm que voltar no início da nossa conversa para saber o que ela faz, porque não posso ocupar esse segundo intervalo, segundo bloco novamente contando tudo que ela fez. Mas ela diz que ela tem 4 irmãos e ela nasceu na cidade e viveu na cidade. Sim, senhora, foi passear no fim de semana na fazenda, porque não foi nenhum dos 4 irmãos tomar conta da fazenda quando o seu pai não esteve mais aqui. O que acontece, Vila, é o seguinte: quando meu pai faleceu e foi feita a partilha de bens, cada irmão ficou com uma fazenda específica. E a gente, cada um cuidando das suas fazendas. E no meu caso, eu fiquei sócia do meu irmão caçula. Então, nós ficamos sócios em todas as fazendas. A gente tem essa fazenda Palmito em Boa Esperança, tem outra fazenda em Santa Rita de Caldas, outra aqui em Poços de Caldas. E, na época, esse meu irmão morava fora, ele residia em Nova York. Sim. Então, ele também no mercado financeiro, né? Mercado financeiro, sempre no mercado financeiro. E aí não havia opção, eu tinha que assumir, por conta dessa ausência, dessa distância dele, né? Essa foi a história. E como vocês fazem a governança entre os dois, não estou falando da próxima geração, entre os dois sócios, né? Porque ele é irmão, ele mora em Nova York, você está aqui com a mão na massa, claro que você entende de números também. Ele deixa você fazer o que você quis fazer, porque existe uma confiança total, ou você, no fim do ano, quando você faz o balanço das atividades e dos investimentos, por exemplo, vocês têm que decidir o que vocês fazem com o lucro acumulado ao longo de 1, 2, 3 anos. Então, ou vai para a praia, ou você investe de novo, ou você compra mais uma fazenda e tal, e aí até a própria pessoa, de vez em quando, muda de ideia ao longo de 1, 2 anos. Como é que vocês fazem esta articulação entre 2 sócios, um sócio financeiro e o outro sócio trabalhador? A gente se dá muito bem, é uma sociedade realmente de sucesso total. Eu tenho um apoio total dele, quando eu erro está ótimo, quando eu acerto também está ótimo, então é muito tranquilo nessa parte. Obviamente que todas as grandes decisões de investimento, de grandes projetos, nós trocamos antes, né, as ideias. O operacional, o dia a dia, ele acaba não sendo envolvido, mas nas grandes decisões, ele é como se fosse um conselheiro. Então, as grandes decisões, investimentos, vão para cá ou vão para lá, estratégias, a gente faz essa troca. E a questão financeira, mensalmente, eu envio o extrato financeiro, o caixa, como que está, as previsões. Eu trabalho com fluxo de caixa para os próximos 10 anos, eu tenho esse planejamento macro de 10 anos e tenho para o próximo ano, no detalhe, linha a linha do orçamento. Também isso é compartilhado com ele, quais são as nossas previsões, e vamos fazendo o previsto versus realizado e controlando toda essa questão financeira, que para mim é super importante, vital, né? Já que você planeja por 10 anos, nunca está sobrando dinheiro porque está tudo previsto. Mas se sobrar algum montante, a questão que eu faço várias vezes para pessoas é o seguinte: você acha melhor, o seu vizinho vai sair da atividade porque não tem sucessores. E ele pode vender ou pode arrendar. E você podia comprar ou arrendar. Eu sempre defendo arrendar, porque aí você usa o capital para rodar por cima da terra, que dá mais do que investir em imóveis, né? Porque a terra só vale alguma coisa no dia em que você vende ela, não até lá ela custa. A questão é o seguinte: você hoje, se tiver um vizinho desses aqui, você já mencionou várias fazendas aqui, você teria mais uma tendência de comprar ele, se fosse no tamanho certo e se entra no seu caixa, ou você já tem uma visão mais flexível de arrendar? Hoje,
no patamar que nós estamos, porque durante todos esses 20 anos, todo o lucro foi reaplicado, foi reinvestido na fazenda, porque o nível de investimento para a produção de leite e de qualidade em alta escala é altíssimo. Então, até então, nós investimos tudo nas estruturas e equipamentos para a produção do leite, basicamente, 80%. Hoje, nós temos interesse em comprar. Hoje, então, se tiver uma terra adequada à nossa necessidade, etc., nós temos esse interesse em comprar. Se tiver a oportunidade de arrendamento, eu concordo com você, melhor, mas na nossa região é uma região extremamente concorrida, é bem difícil de conseguir uma área de arrendamento. Qual é o valor da terra agora no seu ambiente lá? No nosso ambiente está girando em torno de R$150 mil o hectare. Mamma mia. Está muito valorizado. Mamma mia. Não tem Mas terra. se você compra, se eu comprasse aqui como urbano, eu tenho que ir lá, não tenho toda a sua estrutura, etc. Eu tenho que criar o meu negócio lá. Então, só os meus netos vão ter algum resultado com este, porque você não comprou por 150 mil. Né? Quando você comprou, herdou, então os valores eram outra coisa. Né? Você acha que esse valor hoje, a não ser que você vai ampliar a sua terra, porque falta mais alguma coisa para chegar perto do riacho ou perto da infraestrutura e tal, mas se alguém oferecer alguma coisa para você, você disse que você, se sobrar a caixa, você ia comprar, mas você ia comprar com 150 mil? Dependendo da área, sim. Por quê? Hoje, nós temos a nossa produção de leite, agora nós já batemos em 50 mil, o nosso projeto é chegar entre 90 e 100 mil litros, e com isso eu preciso de área para produção de alimentos para o gado. Então, se tiver uma área disponível perto, com vocação para a produção de alimentos, para nós é vital. Nesse caso, sim. Agora, esse nível de custo de terra, para se pagar, ou você produz leite ou café. Sim, porque são as culturas que têm mais retorno. E tem caixa diária, né? Exatamente. Mas, agora, qual é o motivo de você, além de você gostar de dor de cabeça, mas de mudar de 50 para 100 mil litros? Qual é a vantagem? Não é economia de escala, porque 50 mil já é bastante. Eu produzo leite na Alemanha, numa pequena fazenda lá, eu acho que não é mais do que 200 ou 250 litros por dia. Então, você está um pouco acima de mim. Porque você precisa dobrar os 50 mil, que já é um mar de leite. O nosso projeto do leite foi definido com a inauguração da nossa nova sala de ordenha, que foi em 2017. Que nós inauguramos. Aquela mesma coisa que da máquina que nós estamos vendo lá na foto, né? Exato. Ela tem uma capacidade de ordenhar 100 mil litros dia, de 90 a 100 mil litros dia. Então, essa é a capacidade que eu tenho hoje instalada e paga de produção de leite. Quer dizer, você não tinha oportunidade de comprar uma máquina para 50 mil. Só tinha esta. Não, até tinha, sim, com certeza. Mas nós fizemos vários estudos e tomamos a decisão, olha, nosso projeto vai ser composto dessa ordenha, que tem capacidade de 100 mil litros dia, e nós vamos fazer todos os investimentos na fazenda para chegar nesse patamar. Então, hoje, a nossa estrutura de produção, ela está um pouco subutilizada. Ela é uma estrutura para rodar 24 horas, 7 dias por semana, e ela fica parada por algumas horas todos os dias, porque hoje nós estamos nos 50 mil. Então, nós precisamos... uma coisa importante... Você trabalha com 3 turnos. 3 turnos de funcionários, sim. Uma coisa importante, Vila, é assim, o nosso rebanho é um rebanho fechado. Também essa foi uma decisão estratégica nossa. Nós nunca compramos nenhuma cabeça de gado, então o nosso rebanho é totalmente fechado. Nós temos total controle da parte sanitária, da biosseguridade do rebanho. Então, isso tem uma série de vantagens. A desvantagem é que o crescimento orgânico ele é mais lento. Sim. Se eu saísse às compras
e comprasse rebanhos, etc., eu conseguia aquecer rapidamente. Você então, teria uma nosso vantagem hoje paga com risco. só que aí tem um risco sanitário. Então, nós trabalhamos com um rebanho totalmente fechado e crescemos de forma orgânica. De que maneira nós crescemos? Eu falei lá atrás, baseado em pessoas, baseado em processos. Então, essa minha experiência em processos me ajudou demais a implantar processos, a regrar, a padronizar atividades, etc. A melhoria de manejos. Então, inovação. Inovação é uma palavra um pouco forte, as pessoas às vezes acham que inovar é comprar uma tecnologia da NASA, um investimento altíssimo, nada disso. Inovar é fazer diferente. Então, os maiores ganhos que nós tivemos foi de alteração de manejos, inovação em maneira de trabalhar, mudar a maneira de trabalhar. Foram os nossos maiores ganhos até hoje. Então, constante, a melhoria é infinita, sempre tudo pode ser melhorado. Quem fez isso? Foi o seu veterinário que trouxe esse conhecimento? Você foi para os Estados Unidos para ver como eles fazem lá? Como você faz uma inovação disruptiva, né? Porque você não melhorou o que você teve, você pulou em água fria e como vocês organizam esse processo de inovação contínua e disruptiva, não só fazer um pouco melhor o que vocês já estão fazendo. Uma somatória de itens. O nosso veterinário sempre traz algumas novidades, alguns avanços que ele tem conhecimento. Nós viajamos muito, eu, meu veterinário, mais a nossa gerente, a gente fala que a gente gasta muito sapato. Todos os nossos projetos, no mínimo 1 ano de planejamento, visitando fazenda aqui, nos Estados Unidos, aprendendo, trocando ideia, conversando com vários fornecedores. E com isso a gente consegue fazer essa melhoria de manejos. E realmente é exatamente o que você falou. A gente tem que ter uma postura disruptiva. A gente não pode ter aquela mentalidade, não, mas sempre foi assim. Aqui a gente sempre trabalhou assim. Eu ouvi isso demais na fazenda, demais. Eu falava, não, mas agora não vai ser mais assim. Nós vamos mudar, inovar. E outra coisa importante que a gente faz é estimular a própria equipe que está lá no dia a dia, com a mão na massa, a dizer para nós o que precisa ser melhorado. Eu sempre falo para eles, vocês são as melhores pessoas para nos dizer o que não está funcionando, o que poderia ser melhorado. Então, eu acho que é um conjunto, é uma somatória, né? De iniciativas que vão gerando essas melhorias. Uma vez você organizou uma visita lá do núcleo feminino, lá, infelizmente eu estava fora do país, então não fui junto. Você costuma de fazer dias de campo para outros produtores podem conhecer o que você está fazendo, ou você acha que a diferença do nível é tão grande que as pessoas ficam mais assustadas do que trazem alguma coisa positiva para casa? Porque, como você falou muito bem, não é que você tem uma tecnologia ABCD, você tem um sistema dinâmico de processos em inovação contínua. Isto você precisa explicar durante um dia para as pessoas entenderem como é que você consegue fazer esse puro de produção e de produtividade, e depois nós falamos sobre lucratividade. Você faz isso como? Muita gente vem visitar você? Que tipo de pessoas vêm visitar? A fazenda sempre esteve de portas abertas. Nós gostamos muito de receber pessoas, visitantes, produtores, fornecedores, pessoas ligadas ao agronegócio. Assim como nós visitamos muito, nós gostamos demais. A gente preza e dá prioridade a essa questão, é muito importante para nós. Existe, quando nós montamos essa sala de ordenha, com essa ordenha rotatória, existiu uma curiosidade na região muito grande, muitas pessoas foram visitar, e a gente percebe que às vezes a gente recebe algumas pessoas que estão interessadas, e realmente
aprofundar. E aí é muito legal, né? Porque a gente pode conversar, aprofundar. E também temos pessoas que é mais na linha da curiosidade mesmo, que é uma pena, né? Porque eu acho que o crescimento é na troca de ideias. Mas a gente tem uma abertura muito grande, tanto para reportagens, gravações, estamos sempre de portas abertas. E um ponto importante, todos os nossos projetos, eu sempre falo para o pessoal, tudo que a gente fizer aqui na Fazenda, imagine que nós estamos numa vitrine, porque essa é a tendência. Logo, logo, eu não vejo a hora disso acontecer, eu quero receber consumidores lá. Sim, sim. Como é o caminho, né, do campo para a mesa. Exato. Você hoje produz quantos litros por vaca por dia? Hoje está numa média de 38, por aí. Isso é 3 vezes a média nacional, né? Sim. E na melhor fazenda que você visitou, vamos dizer, na Nova Zelândia, provavelmente foi lá, né? Lá a média é quanto? A melhor que você viu? A melhor que eu vi foi de 42 a 44. Sim. Então, mas isso são médias quantitativas. Tem uma vaca que dá 110, 120, exato. Mas isso é 20, né? Então, isso não é... A gente fala média rebanho. Sim. Né? Se for por lotes, tal, é totalmente diferente, média rebanho. Mas isso é bem interessante. Nós vamos agora mostrar um pequeno vídeo lá da sua propriedade, depois fazemos um pequeno intervalo e logo vamos voltar para conversar sobre mais alguns aspectos, porque tendo uma pessoa à nossa frente com essa experiência, com essa visão, com essa dinâmica e com a simpatia, naturalmente, também, então aí a gente, inclusive, depois vai ter que marcar uma outra conversa daqui a uns meses lá para aproveitar mais o seu conhecimento. Combinado. Então, até depois do intervalo. O programa Na Varanda com o Vila volta já. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, Sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica doutora Vânia Viana, CRM 4162. radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Atenção produtores rurais, agrônomos, técnicos, pilotos e todo o público ligado ao agro ou à aviação. De 20 a 22 de agosto estão todos convidados para o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, no aeroporto de Santo Antônio do Leverger, do ladinho de Cuiabá, com exposição de aviões, drones e outras tecnologias de ponta, além de apresentações e debates sobre o setor. Saiba mais em congressoavag.org.br. Programa Na Varanda com o Vila, aprendendo com quem já fez. Agora voltando para a conversa na varanda com a Antonieta hoje,
que nos assusta muito com dados que ela tem e com sistemas e com processos, e a gente certamente vai ter que ver 2 ou 3 vezes essa conversa para ficar com alguma ideia. Como você faz isto, digamos, como você fez o puro? Nós já falamos um pouco de aumentar astronomicamente a produção leiteira por dia, mas como você fez isso? Você uma vez contou, quando você tomou conta, era todo mundo homem lá, tinha talvez 1 ou 2 mulheres. Hoje, acho que você tem 80, 90 pessoas e já tem um grande número de mulheres. E quando nós, da população, pensamos em leite, pensamos na mulher e não no homem. Então, mas isso é leite em casa, então você é leite de fábrica. Conta um pouco como você fez essa transformação, que os homens podem fazer, que as mulheres não podem fazer. Porque antigamente era por causa do braço, mas hoje o braço não existe mais, hoje é tudo automatizado e é tudo inteligência. Então, explica um pouco como foi o caminho de homens para mulheres. Quando eu cheguei na fazenda, nós não tínhamos nenhuma funcionária mulher, nenhuma. E aí comecei a conhecer, comecei a visitar outras fazendas, e eu comecei a perceber, por exemplo, o serviço de ordenha. É um serviço super delicado, super detalhista, não tem nenhuma força braçal ali. O serviço de cuidados com as bezerras, também a mesma coisa, né? E aí eu falei, não, eu preciso de uma mulher aqui na ordenha, preciso. E aí na época foi muito difícil das mulheres aceitarem ir trabalhar na ordenha, porque existia todo um preconceito, não, só meu marido que consegue trabalhar, é um serviço pesado, é isso, aquilo. E daí a gente foi insistindo, consegui trazer a primeira para a ordenha. E aí deu tão certo que a partir dali nós conseguimos trazer as restantes. Então, o casal, a família que mora na fazenda, o marido e a esposa trabalhando, é uma renda duplicada. É muito interessante, muito importante mesmo para o casal, para a família como um todo. Para a mulher nem se fala, porque quando a gente olha essas questões de violência doméstica, uma vez eu fui questionada como que eu faço na fazenda com relação a essa questão de violência, feminicídio, etc. Eu acho que o primeiro passo para isso melhorar é a independência financeira das mulheres. Esse é o primeiro passo. Então, a mulher, quando ela tem essa independência financeira, dificilmente ela vai aceitar uma situação desse tipo, né? Esse é o primeiro ponto. Bom, aí nós fomos crescendo, então hoje na ordenha a gente tem 90% de mulheres trabalhando, na parte da cria e recria, cuidados com a bezerra, no berçário, na desmama, também aí são 100% de mulheres, e o resultado é fantástico. As pessoas que vão conhecer o nosso sistema de cria e de recria ficam encantadas, porque a mulher tem aquele instinto maternal, né? Então elas cuidam daquelas bezerras de uma forma muito diferente. E a gente hoje está com mais ou menos 1/4 dos funcionários mulheres, basicamente na ordenha e no bezerreiro. Eu gostaria muito de ter mulheres como tratoristas, como operadoras de máquina. Eu sei que é muito melhor, os equipamentos estragam muito. Você sabe, a John Deere, que sempre faz a premiação do melhor operador, piloto, né? Foi 2 vezes já uma mulher, né? Porque é praticamente uma coisa, um brinquedo, né? Não, hoje é um joystick, como se estivesse num videogame, cabinado, ar-condicionado, tem todo o conforto. Ainda não tem o tratorista mulher, mas eu quero Isso muito. me lembra de uma questão que eu fiz numa palestra uns 20 anos atrás. Eu mostrei uma imagem da França, que estava sentado uma senhora e em frente dela estava um computador, um robô. E o robô estava fazendo todo o trabalho dela. E aí alguém fez o comentário, diz que as vacas preferem o robô e não a mulher, porque eles não gostam do cheiro da mulher. Aí eu pensei, mas como é que é o cheiro da mulher? Então, as vacas cheiram muito pior do que ela. Diz, não, porque ela anda de perfume, e as vacas não gostam de perfume, eles gostam dos cheiros dela. Então, imagine só, aí eles usaram isso como argumento para promover
os robôs. Como está a sua visão de daqui a 10 anos? Vai ter robôs que podem fazer uma parte do trabalho que hoje homens e mulheres estão fazendo na sua fábrica de leite? Com certeza. O robô para ordenhar animais já é uma realidade. Ele se adequa muito a pequenas produções, a produções familiares. Então, isso a gente já observa. Tem uma série de problemas, mas ele tem uma série de vantagens também para pequenas produções. O que nós estamos estudando e testando são robôs que fariam alguns manejos. Por exemplo, a hora que a vaca entra na rotatória, é feito um processo que chama-se pré-dipping, que é um processo de teste para ver se tem algum grumo no leite, e um teste, e depois a esterilização dos tetos. Então, isso hoje no mercado tem um robozinho que faria esse teste, esse processo de esterilização e a secagem dos tetos, porque hoje a secagem é manual, com papel toalha descartável, etc. Mas ainda não está funcionando bem, ainda tem alguns problemas. E outra questão é outro processo que se chama pós-dipping. Após ordenhar, é um processo que ele faz como se fosse um lacre no teto, para não entrar bactérias e não dar mastite. Também já tem no mercado, algumas fazendas usam, os Estados Unidos usa. No Brasil ainda tem alguns problemas, mas isso é algo que eu acho que deve evoluir e com certeza vai nos ajudar muito, muito interessante. Mas se você pegar uma produção pequena com... O que é pequena, normal? 20 vacas, 50 vacas... Com que número de animais começa o conceito da produção industrial? E qual é o número máximo para o conceito artesanal, vamos falar assim? Um conceito artesanal, a verdade é assim, a produção de leite no Brasil é extremamente heterogênea e extremamente distribuída. Nós temos, segundo o IBGE, 1.200.000 produtores, 98% dos municípios têm um produtor de leite, então a disparidade é muito grande. Nas pequenas propriedades, a questão do robô, ele se adequa perfeitamente, eu acho, a partir de 500 vacas, 300 vacas acima, ela estaria muito adequado. As ordenhas mecânicas são uma realidade para qualquer tamanho de produção. Então, hoje, assim, não podemos garantir, mas é muito difícil uma pequena propriedade que ainda faz ordenha manual. Então, existem vários modelos de ordenhas mecânicas, né? E o robô se adequa bem a essas pequenas produções. Mas você falou, você tem 20% de mulheres, né? 25%. Sim, então, os 75% são homens que não só trabalham no campo e com as máquinas, eles também estão trabalhando dentro da sua fábrica. Mas se eu não tenho uma fábrica, para mim, a visão é que é sempre a mulher. Se você tem 10, 15 vacas, é a mulher que faz isso. O homem faz fora do estábulo, é a mulher faz dentro. Isso é verdade? O mesmo com ordenha mecânica. Não são as mulheres que dominam, digamos, a pequena produção de leite? Eu acho que a parte de ordenha, de produção, sim, as mulheres conseguem dominar. Mas tem um trabalho, por exemplo, trabalho de trato, de distribuição de comida. Já é um trabalho mais pesado, já é um trabalho que tem que fazer mais força. O trabalho de cortar, muitas fazendas, no caso a minha, a gente faz um corte de um capim todos os dias e oferece fresco. Então, lógico que tem máquinas que fazem esse corte, mas tem uma força que precisa ser feita na distribuição de alimentos. Outra coisa, no nosso caso, nós trabalhamos com um processo de... Todo o nosso gado é fechado, né? É estabulado. O nosso barracão chama-se freestall, é um sistema. Nesse barracão tem que ser feito toda a arrumação das camas, a limpeza, a questão da maternidade, o auxílio ao parto. Hoje, mais ou menos 40% dos nossos partos requer esse auxílio. É muito pesado. Realmente, para a mulher, não daria. Hoje, no sistema, é um trabalho que exige força física, né?
Antonieta, você falou que você tem os seus irmãos e os outros irmãos que não são o irmão financeiro, então têm as suas atividades, fazem parte da família, mas não fazem parte do negócio. Sim. Então, os seus negócios, as fazendas e tudo isso, é você e o irmão. Como é a governança? Você já falou entre vocês dois sócios, um ativo, o outro à distância. E quantos filhos os dois têm juntos? Eu tenho 3 filhos e ele 3, então são 6 herdeiros. Bom, os filhos dele são mais novos. Como vocês estruturam isso? Né? Então, a idade são mais novos, ainda nem entraram em faculdade, tem um que está cursando a faculdade, então tem uma diferença de idade aí importante. No caso dos meus filhos, eles moram em São Paulo, têm seu trabalho em São Paulo. Trabalham em multinacionais, né? Então eles estão bem confortáveis, né? São administradores, uma economista, mas basicamente, no final do ano passado para cá, 2 deles estão extremamente interessados em vir para o agro. A gente está estudando isso, como seria, né, essa vinda, especialmente eu tenho a minha filha mais velha, que mora em São Paulo, tem 2 filhos pequenos, então fica muito difícil, e a presença na fazenda é fundamental. Então nós estamos organizando essa questão de sucessão. Vamos ver como é que fica essa questão. Se não houvesse esse interesse, o nosso plano, qual seria? Profissionalização. Deixar a fazenda profissionalizada e seguir. Seria uma alternativa. Você acha que, já que você sempre faz o planejamento para 10 anos, com a musculatura que é preciso, com o estresse, a energia que você gasta para as coisas, e as outras coisas que a gente gostaria de fazer na vida, viajar de vez em quando e tal. Você, com este ritmo dos últimos 10 anos, consegue aguentar, mesmo com a sua habilidade de delegar para outras pessoas e ter uma equipe especial. Você acha que quanto tempo você acha que você vai continuar a trabalhar como você trabalha hoje, e se neste período que você diz que você aguenta isto, um dos filhos já pode tomar conta, ou você tem que passar para uma pessoa no meio, né, que entre a sua geração e a geração dos filhos? Então, eu acho que é perfeitamente viável fazer essa transição. Eu acredito numa transição parcial. Não adianta falar, olha, amanhã eu não venho mais e a partir de amanhã você toca. Isso a gente sabe que não funciona, tem vários problemas, então tem que ser feita com o tempo, regrada. Eu acho que eu gostaria de continuar nessa operação no máximo mais 5 anos. E depois vai para o conselho, né? Conselho, depois vai para o conselho funcionário. Não estou falando do conselho jurídico, mas funcionário. Fico um pouco mais afastada, olhando de fora, eu tenho condição de contribuir até muito melhor do jeito que eu estou hoje, extremamente envolvida na operação, quero ficar um pouco mais longe. Eu tenho alguns propósitos hoje, eu sou diretora de marketing e comunicação da Abra Leite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, então eu tenho um propósito muito importante para mim na área de comunicação, que é levar a comunicação sobre o leite aos consumidores finais, porque hoje nós fazemos uma comunicação muito bem feita, mas dentro da nossa bolha do agro, e nós precisamos sair dessa bolha. Então, só que esse projeto vai exigir muito minha dedicação e meu tempo. Hoje eu não consigo me dedicar como eu gostaria a ele, então me afastando um pouco da fazenda, eu vou me dedicar fortemente nesse projeto de comunicação do leite, que é o alimento essencial, fundamental para todos nós seres humanos e que sofre tanto com modismo, com Sim, mas mitos. isso eu queria perguntar, o que foi a bagunça que houve? Eu lembro, ao longo da minha vida, 3 vezes você não podia comer banana, mas tem que tomar banana. Depois, N vezes não podia tomar leite, não podia fazer aquilo e tal. Sempre tem aquelas modas. O que foi aquela bagunça ultimamente, uns 2 meses atrás, quando as pessoas disseram que não pode mais tomar leite e não pode comer a carne, etc.?
Modismo, é impressionante. O café passou por isso, teve uma época que não podia tomar café, agora o ovo, então, era um vilão. Sim, e hoje tem pessoas que comem meia dúzia por dia, né? E o leite, nós temos que vencer isso também. Então, tem essa questão de moda, tem uma questão do que é cool, do que é legal. Então, o exemplo que eu gosto muito de dar, o quanto existe de hipocrisia nesse modismo, é a questão do whey protein. Então, o whey protein hoje é extremamente consumido, é um produto caro, as pessoas amam, é super legal tomar whey, etc. O whey é derivado de um subproduto do leite. O soro do leite, depois de extrair os produtos como queijo, iogurte, etc., aquele soro antigamente era descartado ou era doado pelas indústrias aos criadores de suíno. Hoje ele é vendido e ele é transformado em whey. Só que não se compara o valor nutricional do whey com o valor de um copo de leite. Aliás, é muito mais caro, então. Com o meu copinho. Então, o valor nutritivo do leite é imbatível. E um alimento prático, né? Saboroso, tem inúmeros benefícios. Então, eu estou já me dedicando dentro da minha limitação de tempo, mas a partir do momento que eu começar a me afastar um pouco mais das fazendas, eu vou me dedicar mais a essa luta pela verdade, pela ciência do alimento leite. Bom, então vou fazer uma pergunta lá sobre os costumes. Então, quando eu era menino, então naturalmente a gente até a gente tinha outros animais que deram leite, mas o vaca também. Então a gente tomou um copo de leite até 12, 13 anos. E depois eu vi na Inglaterra já, mas nos Estados Unidos, todo mundo tomava toda santa manhã um copo de leite. Como é que o europeu consegue sobreviver sem leite e o americano consegue viver com leite? E como é a situação aqui no Brasil? O brasileiro toma, digamos, leite assim como você está tomando, né? Então, claro que usa leite na cozinha, um monte de coisas, juntamente com café, mas tomar um copo de leite, isto existe no Brasil, porque na Europa também não existe mais, só nos Estados Unidos. A pergunta é se nos Estados Unidos existe ainda. Quando eu estudei lá, tinha lá todo mundo, era obrigatório, mas eles continuam com esse hábito de tomar um copo de leite de manhã? Sim, existe esse hábito do copo de leite nos Estados Unidos. Na Europa, o consumo de queijo é altíssimo, né? Queijo, sim. Então acaba substituindo do ponto de vista nutricional. Sim. No Brasil, o hábito existe, mas o problema é a renda. Então, tem muitas famílias que não têm uma renda suficiente para manter esse hábito. E a gente observa que, em todos os momentos históricos, onde a renda subiu um pouquinho, aumenta o consumo de leite. As coisas são paralelas. Aumenta a renda, aumenta o consumo de leite. E os ovos também, né? Exato. E quanto custa no supermercado? Quanto custa um litro de leite? Olha, um litro de leite A, premium, né? Deve estar custando em torno de R$5, R$6 hoje. Mas já chegou a 8 no ano passado, né? O ano de 2000, antes da pandemia, então, subiu bastante. Um litro de leite UHT, esse longa-vida, você consegue de R$3 a R$4. E esse é misturado com o leite importado, leite em pó importado, ou ele, como é que ele, para onde vai o leite em pó importado? O leite em pó importado, ele é vendido para sorveterias, fábrica de bolo, doces, etc. E é realmente muito complicado para nós, produtores de leite, mas acontece, existe uma lei no Brasil que é proibida a reconstituição do leite. Então, você pegar um leite em pó, misturar água, reconstituir e vender. Isso é proibido. E hoje, esse leite em pó importado, parte dele é reconstituído e depois embalado nas caixinhas e vendido. Então, isso é muito ruim, né? Mas de uma forma só marginal ou já de uma forma representativa, 10%, 5% do consumo de leite? É difícil, porque isso é clandestino, né? Porque é proibido. Então, a gente não tem noção de quantidade, mas é um volume bem grande mesmo, e aí é reconstituído, embalado e vendido.
Então, isso é péssimo para o consumidor final. Tanto é que é proibido no nosso país. Só que a gente precisa ter mais fiscalização nesse sentido. Então, você tem uma fazenda de leite, de café e de grãos. Então, você tem mais leite do café. Então, você toma, digamos, o seu café com 90% de leite e 10% de café, ou como eu faço com 90% de café e 10% de leite. Então, como é isso aqui? Cá entre nós, eu prefiro o leite puro e o café puro. Eu acho mais gostoso. Aproveito melhor o sabor dos dois. Muito bom. Uma boa dica no final da nossa conversa. Muito obrigado, Antonieta. Nós vamos voltar daqui uns meses lá, que tem tanta coisa que a gente só tocou na periferia. Agradeço muito a sua disponibilidade e se alguém quiser conhecer a sua fazenda, eu acho que você certamente vai abrir a porta para eles podem ver aqui que é, digamos, a produção de leite industrial, não sendo leite industrial, leite natural, mas o processo industrial. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro lá no Núcleo Feminino, tá bom? Eu que agradeço, Vila. Muito obrigada. Fico à disposição. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conectados.